O senador Flávio Bolsonaro volta a pressionar o Supremo em favor da prisão domiciliar do ex-presidente. Janaína Camelo, com as informações, o parlamentar fez o pedido diretamente ao ministro Alexandre de Moraes em uma reunião hoje. É isso, Janaína? Pois é, Tiago, assim como a gente acabou de ver aí na reportagem do repórter Igor Damasceno, Flávio Bolsonaro esteve com o ministro Alexandre de Moraes para reforçar o que foi dito nesse pedido da defesa, que foi feito ontem, né, pelos advogados Jair Bolsonaro, com um novo pedido de prisão domiciliar humanitária. Disse especialmente que a preocupação é com a noite de Jair Bolsonaro, que ele precisa estar sendo vigiado 24 horas por dia, que é o que diz ali nesse pedido da defesa, que foi protocolado ontem ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, Tiago, chegou aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes um pedido dentro dessa ação da ação penal, do processo de execução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma petição assinada por 179 deputados parlamentares, a maior parte ali do partido do PL, mas também do Republicanos, do Novo, pedindo também, fazendo esse mesmo pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E aí, relatando toda a complexidade do quadro de saúde do ex-presidente. Além disso, amanhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também tem uma programação intensa aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele vai se encontrar com ao menos 5 ministros separadamente nos gabinetes, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, e o pedido também é o mesmo, pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Tem uma pauta oficial nessa agenda do governador Tarcísio de Freitas, que é a privatização da Sabesp, mas ele vai tratar, sim, fazer um pedido ali aos ministros para que Jair Bolsonaro seja levado para casa e cumpra a pena dele na trama golpista em casa. Então, tem toda uma pressão, sim, em cima do ministro Alexandre de Moraes para esse novo pedido de prisão domiciliar. É o 6º pedido, viu, Tiago? Em todas as outras negativas, o ministro sempre disse que, na papudinha, Jair Bolsonaro ele tem uma condição de ser tratado, inclusive em condições médicas, ele tem um espaço para fazer atividades físicas, ele é bem assistido, que tem recebido, inclusive, muitas visitas, especialmente de aliados políticos, mas hoje o quadro é um pouco diferente, há uma pressão. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes ainda estava analisando qual vai ser a decisão dele, viu? Ele ainda não tem certeza se vai dar uma negativa nesse novo pedido de prisão domiciliar. Então, é aguardar para saber aí esses desdobramentos e a resposta do ministro à defesa de Jair Bolsonaro. Tiago. E você, acompanhando o Judiciário, vem com os bastidores sempre, até daqui a pouquinho, Janaína. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Vilela, já ouço a Dora Kramer. Essa pressão pode dar algum tipo de resultado ou é uma decisão simplesmente técnica, Vilela? Olha, Tiago, eu não definiria isso como uma pressão. Eu definiria isso como um senador da República, filho de Jair Bolsonaro especialmente, que vai se aproveitar da oportunidade que tem, da possibilidade que tem, acompanhado do seu advogado, para de alguma forma fazer esclarecimentos ao ministro relator. Nesse sentido, nós temos um fato que é o mais importante, que é a existência de uma doença séria, de uma situação que vem se agravando, que vem se sucedendo cada vez com um quadro e, nesse momento, chegando ao ponto de internação, de UTI, o que pode evidenciar uma mudança no quadro clínico em relação àquele momento inicial, quando ele foi preso. O mais importante, no entanto, não é a fala do senador, não é o argumento do advogado, mas a prova técnica. E aí é importante que a defesa consiga comprovar tecnicamente a importância de que o ex-presidente venha a seguir o tratamento em casa. Do ponto de vista político, o elemento que eu vejo que acaba sendo essencial é que nenhum ministro vai querer ter um ex-presidente da República padecendo de uma forma definitiva, com a sua saúde sendo realmente, diminuindo a sua qualidade de vida a olhos vistos. Então, é importante, sim, que, havendo prova técnica de que o quadro de saúde dele vem se deteriorando, a chance de haver a mudança no regime prisional, ela é bastante significativa. Inclusive, né, Dora, alguns aliados do ex-presidente começam a, pelo menos, se movimentar, indicando que isso pode acontecer, talvez não agora, mas daqui a algumas semanas. Olha só, são duas coisas, né? Primeiro, a ida do senador Flávio Bolsonaro. Ele, mais do que, porque ele se constituiu advogado
do pai para poder ter acesso a todo momento ao pai. Muito bem. Agora, ele vai também como candidato à presidência da República, porque você vê como mudou, né, a relação com o Supremo Tribunal Federal, de uma relação agressiva, do que ele se diferenciava da Michele Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas, que antes daquela transferência para Papudinha, para condições melhores, também conversaram com o ministro Alexandre de Moraes. E os filhos não, ficavam em outra condição. Mas como o Flávio Bolsonaro agora quer fazer a feição do moderado como candidato, ele vai também, abre esse diálogo com o ministro Alexandre de Moraes. Isso em relação a ele. Em relação à liberação, à mudança do regime para domiciliar, o que vai valer é a palavra do médico. Porque vamos aqui, em casa, ele não tem assistência 24 horas de madrugada, a menos que isso vá ser feito. Colocar, como existe na Papudinha, onde ele está, tem médico de plantão 24 horas. Ele não precisa passar mal e ir para um hospital e chamar um médico. Ele tem o atendimento ali, tá certo? Agora, a questão psicológica é outro caso. Claro que você está em casa, você está na prisão, por melhores que sejam as condições, obviamente que tem uma diferença. Não sei se o ministro Alexandre de Moraes levará isso em consideração ou só a questão objetiva, física, digamos assim, do atendimento médico, que hoje ele tem, muito provavelmente melhor do que em casa, porque lembra, quando ele violou a tornozeleira eletrônica, argumentaram que ele estava em surto, e estava sozinho em casa, então surtou e macetou ali a tornozeleira eletrônica e não tinha ninguém para atender. Vamos ver se essas condições vão mudar. É nisso que o ministro Alexandre de Moraes vai se basear, e repito, e do outro lado vai o Flávio Bolsonaro ali, abre um diálogo, enfim, parece muito mais moderado para atrair o eleitorado. Olha, ninguém gosta de aumento de preços, é claro.